Você vai adicionar a professora Carla? Vou, mas o Insta dela tá desatualizado e eu não tô conseguindo convidar. Será que eu consigo? Vamos ver aqui. Não sei também. Olá, Priscila. Obrigada, Rodolfo. Eu não sei fazer isso. Vou tentar de novo. Então, pessoal, a Isabelle. Oi, Vânia, tudo bom? Quanto tempo, né? A gente não se encontra. Acho que a última vez que a gente se viu foi lá no Rio. Vamos aguardar um pouquinho. A Isabelle está vendo se ela consegue adicionar a professora Carla Landino, que é a chefe do laboratório de ciências do laboratório multidisciplinar de ciências farmacêuticas da UFRJ. Muito bom estar aqui. Eu estou muito agradecida por esse convite. Oi, Tayane, tudo bem? Tayane, que é minha colega, professora da Unip. Ah, deu certo! Ê, tô aqui! Que Que é legal! bom! Que legal! Ei, Muito Michele, muito bacana! obrigada por você aceitar esse desafio. Tá bonita essa Michele, Gé! Ah, obrigada! Isa também. Obrigada, Isa. Você sempre ajeitando aí tudo com tanto carinho, né? Bom demais. E hoje, em plena quinta-feira da paixão, a gente pegar a professora Michele para esse desafio, hein? Só a professora Tranquilo, Michele mesmo, tranquilo. né? Tranquilo. Está sendo muito Tranquilo. legal essa interação pelas redes sociais. Eu estou gostando muito. Então, está sendo muito bacana esse tipo de mídia, né, que a gente pode Aham. utilizar para divulgação científica. Muito legal essa iniciativa da gente, né, Michele, de buscar apresentar os nossos projetos e motivar essa garotada, né? Ver aí a Isa, o Sim, João, né? A Isa e o João são alunos nossos de iniciação científica de ensino médio. Muito que lindos, né? legal. E já Muito estão legal. aí envolvidos com a gente, participando e fazendo bombar nosso Instagram, muito solícito, está sendo um aprendizado muito bacana para a gente, né? Estou muito feliz Legal. aí com essa iniciativa deles. Mas a Olha, a gente quer, professora quer Beth está ouvir. aí, ó. Olha, que legal! Super! A gente quer mesmo é ouvir de você, Michele. Saber da tua trajetória, saber o que fez você ir Então, parar aí em São Paulo. Michele foi ai, minha muita quarta coisa. aluna de mestrado. Olha só, minha quarta aluna, Isa. Tá vendo? E foi um Então, barato. Conta pra eu sou gente. farmacêutica, né? Fiz farmácia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Comecei, assim, quando eu entrei na farmácia, eu não sabia muito bem o que que a gente espera do curso de farmácia. Eu achava que eu ia trabalhar com química e biologia, mas eu não sabia muito bem, né? E quando eu entrei, eu tinha uma intenção em trabalhar com análises clínicas, na verdade. Eu achava que análises clínicas era muito legal, e aí eu comecei a perceber que análises clínicas não era bem o que eu achava que eu pensava que era. Eu cheguei até a fazer um estágio com o professor Paulo na micologia, foi muito legal até, foi bem no comecinho da graduação, mas a faculdade começou, a gente fazia as disciplinas, e a disciplina assim, que me arrebatou assim, foi farmacotécnica, né? A Carla foi minha professora, né, de farmacotécnica, junto com o professor Chavegato, né, que agora não é mais professor lá, que se aposentou, do professor Luiz Fernando Chavegato. E eu fiquei gostava muito da disciplina, né, de como que você conseguia formular um medicamento, mexer com as substâncias e fazer um produto no final. Você pegar um monte de sólido e fazer um líquido, pegar um monte de líquido e fazer um semi-sólido. Então, essa arte, né, que é ciência, na verdade, isso me
Me pegou assim, eu fiquei muito apaixonada por isso, mas eu ainda não sabia muito bem o que que eu queria fazer com aquilo. Eu Para que lembro, lado que eu iria? Eu estava muito perdida eu ainda. lembro bem, Michele, de você indo lá bater na minha porta e falando assim, professora, eu quero fazer mestrado. Aí eu falei, ah, é? E com que projeto? Aí você virou para mim assim, eu escolho o meu projeto? Lembra Sim, eu disso? não sabia. É. Aí eu falei assim, olha, não necessariamente, mas assim, um mestrado tem que ser um projeto que te fale ao coração. Não adianta eu dizer para você, olha, você vai fazer suspensões orais. Se isso não te falar ao coração, não vai rolar, né? Então, eu lembro que eu te mandei para casa e falei assim, vai para casa e volta e me traga uma proposta de projeto. E você fez isso. E aí você voltou com um projeto super desafiador. Qual foi? Conta pra gente. Então, né, eu voltei com um projeto para desenvolver uma forma farmacêutica para atuar na mucosa oral para o tratamento da candidíase oral com nistatina. E a princípio a gente ia fazer um pirulito medicamentoso, uma pastilha medicamentosa, né, para melhorar essa interação da nistatina com a cândida, que é o agente causador da candidíase oral, que fica justamente na mucosa, né? Aí a gente tentou até fazer essa forma de pastilha, de pirulito, mas a dose era muito alta e eu não conseguia fazer a forma. E aí depois a gente acabou conversando com o professor Lúcio Cabral, que era o professor de tecnologia farmacêutica, e ele deu a ideia, por que você não faz um comprimido? Um comprimido bucal, não um comprimido que a gente deglute, mas um comprimido que se dissolva na boca, semelhante a uma pastilha, mas fazendo na forma de comprimido, né? E eu achei muito legal, mas eu falei, nossa, mas eu não sei, eu nunca fiz comprimido. Ele, mas a gente aprende. E aí a gente fez essa parceria, né? Eu fiz parte dos estudos lá no laboratório de tecnologia farmacêutica com o professor Lúcio e parte com a Carla Landino lá no laboratório multidisciplinar. Mas foi uma fase muito boa, assim, eu estava muito no começo da carreira acadêmica, eu não sabia muito o que eu queria, mas uma coisa que me motivou também, eu não sei se você lembra, Carla, antes de eu começar o mestrado, eu participei de um projeto durante um ano e meio praticamente, que era um projeto para pré-vestibular para pessoas carentes, que não poderiam pagar um cursinho pré-vestibular e tinham vontade de fazer faculdade, né? E o vestibular é uma prova muito concorrida. Aí eu me E lembro foi disso. Você montado, dava aula gratuita lá no CCS, não era? sim. Aos sábados, Eu não me... era? não era no CCS, era numa igreja que forneceu o espaço, na Ah, verdade, né? Era aham. uma igreja que era perto da minha casa, mas eles não tinham vínculo com a igreja. Uhum. A igreja tinha muito espaço e eles cederam uma sala de aula muito legal, muito Uhum. grande, tinha carteiras, né? E eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, quase, dando aula de química, química geral, físico-química e química orgânica. Olha. Foi aí que a coisa começou a começou a dar liga, né? Porque aí Aham, eu comecei a gostar e eu via que eu gostava de falar com as pessoas aham, e apresentar, e eu gostava daquilo, de ser professora. aham. E aí eu gostava de farmacotécnica, eu também gostava da parte da bancada, da pesquisa, e foi aí que eu descobri que eu podia juntar isso tudo numa carreira só, né? Então, foi mais ou menos aí que tudo começou. Bacana. E foi essa motivação, na verdade, quer dizer, a carreira acadêmica, né? Hoje você é uma professora titular, né? Da Unip, né? Uma Da faculdade Universidade Paulista, aqui na cidade de Sorocaba, que eu me encontro agora no estado de São Paulo. muito bacana. Então, a gente observar, né? Que para a gente chegar lá, né, Michele, a gente tem um caminho para percorrer, né? Então, passa por uma motivação inicial, né? Que fala ao nosso coração, né? E passa por muito Sim, estudo, né? E muita dedicação, né? Hoje você está aí sim. ganhando bem pra caramba, toda bonitona, né? Mas não foram só flores, né, Michele?
A gente Não, ralou muito lá naquele subsolo, né, do nosso sim, sim. CCS. Você A chupou um bocado de farmácia, pastilha de nistatina, né, para chegar até o desenvolvimento da tua formulação, não foi? sim, sim. A farmácia, agora acho que não está mais lá, né? Mas a farmácia, na minha época, era no subsolo do prédio da ciência e da saúde, né? Então, às vezes, a gente nem sabia se estava sol, se estava chovendo. A gente ficava no subsolo, a gente às vezes nem via a janela lá, né? É Ficava lá dentro verdade, do laboratório. Quando verdade. saía que via. Mas realmente é uma época que a gente tem uma dedicação, mas assim, é uma coisa muito louca, né? Muito prazeroso, assim, quando você encontra o que você gosta de fazer e tá na bancada e fazer os experimentos e ter a maturidade, porque os experimentos, na maioria das vezes, eles não dão certo de primeira. É verdade. Dá Você muito lembra errado para depois dar certo, né? um monte de recipiente que você teve que testar, lembra, Michele? E aí até a Eu gente chegar no testei, muco adesivo ideal, né, para chegar sim, na formulação, foi muita ralação mesmo, né? foi. Mais ou menos no mestrado, eu fiz umas 20 formulações, mais ou menos, de comprimido, Uhum. testando vários recipientes, mucoadesivo, aglutinante, método de compressão, diluente, tentar mascarar o sabor, porque eu tinha ainda um problema, a nistatina, ela é um fármaco excelente, ela tem um ótimo efeito terapêutico, ela tem pouquíssimos efeitos adversos, mas ela tem um sabor horroroso, ela é muito ruim. E muitas vezes, às vezes a gente via na literatura, os pacientes não conseguiam terminar o tratamento, sentiam ânsia por conta do sabor. Então eu tinha esse desafio também de tentar melhorar, mascarar o sabor, já que era uma forma que ia ficar durante algum tempo na boca. Então tinha que ser um sabor agradável que não causasse, né, porque isso diminui a adesão ao tratamento. Então a gente fez muitos testes, né, ao longo de 2 anos para chegar numa formulação que atendesse em todos os padrões, né, as especificações, de liberar bem o fármaco, de mascarar o sabor, da desintegração, friabilidade, dureza. E foi uma experiência muito boa, assim, foi muito gratificante, porque no final, né, a gente conseguiu chegar numa formulação adequada, a gente conseguiu fazer um teste, foi bem preliminar, foi piloto, mas foi possível, né? Com o pessoal da Faculdade de Odontologia, também lá da FRJ, com a professora Sandra. E ela, acho que foi uma aluna de doutorado, chegou a testar com algum grupo, um grupo pequeno de pacientes, e eles fizeram o tratamento com os comprimidos e com a suspensão aquosa de nistatina, que é a forma farmacêutica que a gente encontra no mercado. E com a forma de comprimido, ficou o efeito, né, do tratamento foi mais pronunciado. Em uma semana de tratamento, os pacientes já estavam curando da infecção, enquanto que a suspensão ainda demorou quase 2 semanas para terminar o tratamento. Então, a gente percebeu na prática que o maior contato do fármaco com a mucosa oral, onde ficava o fungo causador da candidíase, ele realmente aumentava o efeito terapêutico, porque isso fazia com que o efeito fosse mais pronunciado. E na suspensão, o que a gente tinha era uma formulação líquida, que o paciente tinha que bochechar por 5 minutos, o que eu acho muito, e depois deglutir, né? E a suspensão também tem um sabor bem ruim, eu cheguei a provar também. Então, foi bem legal isso, porque no final a gente conseguiu resolver mesmo esse problema e fazer uma forma farmacêutica mais efetiva. Então, foi muito legal essa experiência, foi muito gratificante. Muito bacana. Olha quem entrou aqui, Cleuzinha, um monte de gente. Nossa, Olha a só. Cleonice foi minha chefe na farmácia, na farmacinha, né? A farmacinha, para quem não conhece, é a farmácia universitária da FRJ e a gente carinhosamente chama como farmacinha. Então a gente faz o estágio lá, né? Parte do estágio curricular
E depois do estágio, eu fiquei como monitora do setor de cápsula. Fiz muita cápsula aí lá na farmacinha. E a Cleo era a farmacêutica responsável pelo setor. Até hoje ela manda lá geral, viu? Na cápsula, né? Muito legal. Atualmente ela está no almoxarifado, mas é a Ah, nossa liderança lá, muito legal. Que bom, né, sim, ver a gente aqui. muito legal. Mas e aí, Isa, você quer perguntar alguma coisa, professora Michele? Como é que está aí tua programação? Então, eu queria perguntar o que levou ela a fazer doutorado fora do estado do Rio de Janeiro. Boa pergunta, hein? Eu também estou curiosa. Bom, vamos lá então. Vamos lá. Quanto tempo levou o projeto? O Rodolfo é meu aluno agora aqui na Unip. Rodolfo, o projeto do mestrado levou 2 anos, mas o do doutorado eu continuei com a nistatina. Eu vou contar para vocês como é que foi. Levou mais 4 anos. Eu terminei o mestrado em 2007, né? Uma das primeiras alunas lá da professora Carla. O nosso laboratório não era o show que é hoje, né? Era um laboratório menor. Hoje Verdade. vocês estão ricos, né? Muito ricos, quem me dera. Pois é. E eu terminei e depois eu passei um tempo lá na Fundação Oswaldo Cruz, mais especificamente em Farmanguinhos. Eu fui convidada para trabalhar lá durante 1 ano e pouco. Na verdade, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. Eu trabalhei que é a indústria farmacêutica da Fiocruz, que Uhum. é o Farmanguinhos. Eu Farmanguinhos. trabalhei lá, Tá fazendo um monte de trabalhei lá. Coronavac lá agora. Pois é, muito legal, né? Fala, né? Muito legal. E foi uma experiência muito boa, porque eu saí do meio acadêmico e fui entrar numa instituição pública também, mas que estava voltada para a produção de medicamento. Então, foi importante eu ter passado pela academia, me deu muito conhecimento, mas eu vi a coisa mais prática também por um outro lado. Aí eu fiquei lá mais ou menos em torno de 1 ano e meio e nesse meio tempo também eu me casei, né? E o meu marido, que é médico veterinário, arrumou um emprego na no estado de São Paulo. Ele passou, na verdade, no concurso no estado de São Paulo, mais especificamente na cidade de Itapeva, e a gente se mudou para a cidade. Ele foi primeiro e eu fui depois para Itapeva. Em Itapeva, lá a gente tinha uma faculdade, que é a Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias, e tinha o curso de farmácia. E aí eu fui professora lá durante 1 ano e meio também, mais ou menos. Só que eu queria continuar, então a gente se mudou para a cidade de Sorocaba, onde a gente mora hoje. Ele ainda é funcionário público, né, da Secretaria Estadual de Agricultura, só que a gente está na cidade de Sorocaba. E aí eu comecei a conversar com o pessoal lá na USP para fazer um doutorado. E assim, foi muito engraçado, até conversei isso outro dia com a Carla, que quando eu entrei em contato com alguns professores e com a minha orientadora, que foi a professora Cristina Serra. E quando eu entrei em contato com ela, falando da minha experiência, que eu já tinha feito mestrado, citei o nome da minha dissertação de mestrado, ela falou assim para mim: Nossa, mas outro dia eu estava procurando aqui, estava procurando aqui, eu também queria trabalhar com unistatina e vi, achei a sua dissertação e estava lendo, achei super legal. Olha, isso lá na E USP, né? isso lá na USP, lá na Famosa, hein? Faculdade de Ciências Farmacêuticas, ela tinha lido a minha dissertação, Que porque ela bacana. estava querendo montar um projeto com nistatina Uhum. e ela estava estudando a respeito e tinha até uma aluna que faria o projeto, mas eu não lembro direito o que aconteceu, essa aluna acabou não seguiu em frente Aham. e quem assumiu a nistatina lá no laboratório dela fui eu. Olha Então, só. no doutorado, eu trabalhei com a nistatina novamente, né? Foram mais 4 anos aí trabalhando com a nistatina também para desenvolver um medicamento. Foi E também foi muito legal. comprimido também, bucal, Michele? Não, a minha ideia era muito semelhante à ideia do primeiro momento.
que Uhum. era trabalhar com uma forma mucoadesiva também. Só que a anistatina, né, isso a gente já sabia, ela tem uma baixa solubilidade em água. Uhum. Tanto é que a forma farmacêutica líquida dela é suspensão, não uma solução aquosa. Uhum. E a gente ficava se questionando que se essa solubilidade aquosa baixa, né, essa baixa solubilidade, se isso não poderia interferir na liberação da nistatina na boca, já que a boca é banhada pela saliva e a saliva é água, né? Tem uma Uhum. quantidade de água. Se isso de alguma maneira não poderia interferir na liberação e, consequentemente, no efeito terapêutico. Então, lá a gente tinha uma linha de pesquisa mais voltada para a biofarmácia, mais para essa parte de classificação biofarmacêutica, né? E a gente viu que a nistatina era classe 4, que é baixa solubilidade, baixa permeabilidade. Então, a proposta inicial era a gente tentar resolver ou tentar melhorar esse aspecto físico-químico da nistatina. Então, eu fiz, antes de fazer um medicamento, eu fiz um sistema que a gente chamou de dispersão sólida, onde eu misturava a nistatina com vários recipientes hidrofílicos Uhum. para aumentar a liberação para aumentar a solubilidade da nistatina, né? Não é uma mistura física, na verdade, é como se ele tivesse disperso o fármaco pouco hidrofílico disperso num recipiente hidrofílico. E Uhum. aí eu fiz vários testes para ver se essa dispersão eu realmente consegui formar com algumas análises análises térmicas, né, com DSC, TG, infravermelho, também usei. E o ensaio mais importante era o de solubilidade, para ver se realmente melhorava a solubilidade. Aí também eu fiz vários sistemas, né, com vários recipientes, e eu cheguei, que é a vida do farmacotécnico, a gente faz muita formulação, né? E até que eu cheguei num sistema, numa uma dispersão sólida com um tensoativo que se chama Polaxamer, que é o nome comercial, e ele aumentou a solubilidade 3 vezes da nistatina em comparação com a nistatina pura, né? Então, a segunda etapa, a proposta foi pegar esse sistema, que eu consegui melhorar a solubilidade, e adicionar numa forma farmacêutica. Nesse caso, eu escolhi um gel mucoadesivo. Ah, que bacana. Eu fiz um gel e esse gel ele ia ser colocado, né, na mucosa do paciente e eu queria ver também se essa liberação, como é que ela ia acontecer. Então eu fiz os ensaios de liberação da nistatina na forma de dispersão sólida dentro do gel mucoadesivo. Eu usei a metodologia com célula de Franch. E aí eu consegui ver a liberação, né? Eu usei dois meios, meio um pH mais ácido, que é um pH onde a gente tem mais ou menos 4,5, que normalmente é o pH onde a gente tem formação de cárie, e isso normalmente tem uma certa relação com a formação com a colonização da cândida, né? Uhum. Meio mais ácido acaba melhorando, né? O ambiente da boca, quando ele não é bem higienizado, então isso é um dos fatores que propicia a infecção por cândida. E num pH mais neutro, que é como se a boca não tivesse nenhuma alteração nesse sentido. Uhum. E nesses dois meios, né, nesses dois pHs, eu percebi que a liberação da nistatina com a dispersão sólida ela duplicou praticamente. Foi uma liberação muito mais alta com a dispersão sólida. A listatina na forma, né, normal, convencional, ela tinha uma liberação muito mais baixa. Então foi muito legal também ver isso, né? Que a solubilidade estava impactando na liberação. Então Muito eu legal. consegui fazer, foi muito legal. E aí foi mais o meu capítulo, o segundo capítulo com a listatina. E aí você chegou a fazer teste também em humanos, Michele? Desse seu gel mucoadesivo? Não, não, lá eu não cheguei a fazer esse teste em humanos. Eu até pensei em fazer, mas lá eu não tinha muito contato com o pessoal da Odonto, né? Que é o pessoal que trabalha mais com isso. Acabou que não acabou acontecendo. O que eu consegui fazer foi verificar a mucoadesão.
Ah, Porque ótimo. no mestrado eu acabei não conseguindo ver, né? Porque a gente Aham. precisava de um equipamento específico para verificar a mucoadesão, que é o texturômetro, que é um equipamento muito legal, que é usado também para o pessoal de alimentos, para ver características, né, de alimentos e tal, e dá para ver mucoadesão. Aí esse teste eu fiz na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Hum, com a professora Michele Franz, que me auxiliou, né, me permitiu usar lá o laboratório dela. E eu fiz o ensaio de mucoadesão com mucosa de porcina, né? Mucosa de porco. bacana. E aí eu vi que a mucoadesão foi mestre e doutora em estatística. E eu vi que os polímeros que a gente utilizou para fazer o gel realmente faziam diferença, eles davam uma certa aderência à mucosa, né? O que era ótimo para a gente, porque o que a gente queria era que o medicamento ficasse na mucosa. Então, foi bem legal também, foi bem interessante. Muito bacana. E aí, Isa, o que você tem mais aí de perguntas? Tô adorando Então, esse papo, tô aprendendo muito. entre os dois medicamentos, como comprimido e como gel, qual seria o mais eficiente? Hum. Ah, uma pergunta capciosa, Ah, porque os dois são meus filhos. é E igual filho escolher nenhum é entre o melhor que Kay e o o outro. Miguel, né? Não pode Pois é, dizer quem você prefere. pois é. Eu não sei, eu acho que assim, do ponto de vista científico, eu teria que fazer uma análise com pacientes mesmo para ver se eu teria essa diferença e tratar, acho que três grupos. Um grupo com medicamento tradicional, que é o que que a gente usa hoje na clínica no Brasil, que é a suspensão oral, um grupo com comprimidos e um grupo com gel com a dispersão sólida. E aí eu teria que verificar se existe uma diferença entre esses três grupos. Então, acho que é uma pergunta difícil de responder assim, né? É Mas eu verdade. acho que a dispersão sólida, ela me demonstrou, e aí isso é uma intuição, né? Uma ideia, que essa questão da solubilidade, ela pode dificultar a liberação do fármaco. Então, talvez o gel tivesse uma resposta melhor porque ele tinha um sistema que melhorava a solubilidade aquosa. Mas para eu realmente ter certeza, acho que a gente teria que fazer um teste clínico, né, com É pacientes verdade. com esses três produtos. Agora, do ponto de vista assim, farmacotécnico, de dificuldade assim, de formular, né? O que você acha? Porque o comprimido, na verdade, ele exige também um maquinário, né? Específico, né? Que é a É. máquina de compressão, né? O gel é mais fácil de fazer, a gente não precisa de um equipamento, né, para fazer o gel. Só em larga escala, se for na indústria, né? Tanto é que a manipulação faz gel. E o comprimido você tem que ter um maquinário, né, para fazer o comprimido, realmente. Tem que ter a compressora. Mas eu tinha uma dificuldade de fazer a dispersão sólida também. No caso, eu fiz a dispersão sólida com um rotoevaporador. Hum, Então, eu precisaria também de um equipamento específico para fazer essa dispersão. entendi. E se a gente pensa também nessa questão que você falou, né, de escala, né? Geralmente as máquinas compressoras, Isa, elas precisam comprimir de 5.000 a 10.000 comprimidos por hora, né? Então a gente pensa em comprimidos. Olha, Marisabel, que alegria, minha amiga Bel. A gente pensa que máquinas compressoras você vai precisar de grandes lotes, né? Então, se a gente Sim, também sim, pensar sobre esse aspecto, né, Michele? A gente pensa um gel, a gente poderia talvez até formular numa farmácia com manipulação, né? E fornecer um medicamento individualizado, que é a proposta da farmácia, sim, né? Magistral. Enquanto que as formulações comprimidos, né? Elas requerem, de fato, maquinários específicos e produzem grandes lotes, né? Então, sim, também sim, seriam abordagens diferentes, né? Eu sim, sim, brinquei aqui e disse seria. que eu compraria as duas. Eu compraria o comprimido e eu compraria o gel, que feito pela Michelle é coisa boa, com certeza absoluta, né? Nossa, Um feito pela que honra! UFRJ, outro feito pela USP.
pô, isso aí a gente vai vender igual ouro, né? Mas, realmente. E a gente pensar que a nistatina também, né? É um produto já, um fármaco já usado há tanto tempo, né? E com tantas limitações, né, Michele? Para você ver como que a pesquisa ela pode trazer um conhecimento tão imediato, né? E tão importante, né? Do ponto de vista Sim, sim. do desenvolvimento de novas formulações, né? E eu acho que essa motivação da Michelle e esses dois projetos mostraram isso de uma maneira bem clara, né? Agora, a gente não fez É, patente, né, Michelle? A gente não fez não, eu patente também não fiz. e nem do Eu gel. também não fiz na Por USP, eu quê, também Michelle? pensei. No nosso caso, eu acho que foi porque foi falta de iniciativa mesmo da gente na época, porque a gente de fato estava com um produto novo, né? Que poderia Sim. ter pedido a proteção tecnológica, né? E a gente não teve essa iniciativa, né? E no caso Eu do. acho que a gente, eu acho que a gente na pesquisa, a gente pensa pouco nessa parte, né? Da parte patentária, de fazer patente, né? A gente pensa muito pouco nisso, porque acho que a gente fica muito preocupado em produzir o conhecimento. E dentro de uma instituição pública, acho que a gente ainda fica mais preocupado de que aquele conhecimento seja utilizado por todos, né? Tem uma É questão verdade. ética e moral. Então, se bem que quando a gente faz patente dentro da universidade, a gente a gente pode reverter o valor, né, da patente que ela ganhar para a própria universidade, porque esse valor é da universidade, né? Sim, E isso sim. retroalimenta, mas a gente às vezes, sei lá, acho que a gente ainda não pensa muito acadêmico, a gente pensa muito na parte da pesquisa e pensa um pouco, às vezes, nessa parte do mercado. Eu comecei a entender mais de patente, ouvir falar de patente mais na USP. E Uhum. lá a gente, não que seja mais assim evidente, né? Mas a Aham. gente tem algumas formulações lá. Hoje o professor Humberto Ferraz, que é o diretor da faculdade, ele tem uma patente, inclusive do medicamento bem conhecido, que é o Vonal, e é uma patente que foi dele e que se Olha, reverte para a própria universidade. que bacana. Então, muito legal. E nessa área de farmacotécnica, que é o que eu costumo falar para os meus alunos, né? A farmacotécnica, né, e a tecnologia farmacêutica, elas são as áreas onde a gente tem que desenvolver um medicamento com as características de qualidade, segurança e eficácia, né, que é o nosso papel. A gente tem que entregar um produto que cause um efeito terapêutico, que tenha qualidade, seja seguro para o paciente. Mas às vezes a gente tem muitos problemas com o fármaco, né? Às vezes o fármaco ele tem um efeito terapêutico excelente, mas do ponto de vista físico-químico, ou de sabor, ou outra característica, ele é complicado, e isso às vezes complica o tratamento. Uhum. Então a gente não precisa desenvolver às vezes uma nova molécula que nos levaria a fazer testes em pessoas, testes em animais, né? E isso acaba sendo mais longo e a gente consegue resolver um problema, né? Melhorar um produto mexendo nessas características físico-químicas, mexendo nessas os recipientes e tal, e como a gente consegue trazer uma formulação que seja adequada. Então, acho que a nossa área é essa, né? Tem um pessoal que faz novas moléculas, né? Então, é bem legal. O Ranieri, que está aí colocando, foi meu colega lá na FAIT, lá em Itapeva, professor agora da Universidade Federal do Amazonas. Ah, então Muito eu legal. tô confundindo ele, ó. Por isso que ele tá assim, não tô entendendo, tô confuso. E eu que tô confundindo ele, porque eu tava achando que era o Ranieri, que foi meu aluno aqui no Fundão, que hoje é do conselho. Ah, desculpa, Ah, Ranieri. tá. Você é xará de um ex-aluno meu. Realmente, por isso que a gente está fazendo essa confusão toda aí. Ah, muito bom. Eu ia te falar. Ah, então, falando dessa questão da farmacotécnica e da tecnologia, né? E da importância também da liderança da Faculdade de Farmácia, né? Em Ciências Farmacêuticas da USP, né? Então, o professor Humberto Ferraz, a professora Vlad Olga, são ícones, assim, sabe, Isa? Quando a gente pensa assim, em grandes farmacêuticos, produtores de muito conhecimento e formação de recursos humanos, né, Michele?
eles Sim, são sim. liderança, assim, nessa área da farmácia, né? Então, você também ter tido essa oportunidade, né, de estudar num berço como a USP, né, de fazer o seu doutoramento na USP com professores tão reconhecidos e tão renomados, né? Você é realmente uma felizarda, né? E eu Sim, foi imagino o muito bom. quanto de conhecimento você não adquiriu, né, nesse teu período, Foi. né? Assim, acho que foi bom para mim ter saído da FRJ naquele momento, porque Uhum. quando você muda de escola, né, Isa, fazendo uma alusão aí a essa realidade, mas quando a gente muda de instituição, a gente ganha novos desafios. Então, assim, Verdade. foi bom, foi muito bom eu ter feito mestrado na FRJ, mas eu acho que se eu tivesse ficado na FRJ, é muita casa da gente, né? Então, eu Uhum. tinha feito a graduação, tinha feito o mestrado, e você Isso. já conhece tudo, já sabe muita coisa. Quando você é jogado numa outra realidade, você tem que aprender a conhecer aquela realidade, novas pessoas, abrir novos caminhos. Então, foi bom, assim, para mim. Então, a bagagem que a FRJ me deu foi extremamente importante. E Uhum. ter ido para um outro lugar também acho que completou a minha formação. Mas eu acho que, assim, de Verdade. tudo isso, né, de toda essa situação, hoje eu, como professora do curso de farmácia, também sou professora de farmacotécnica, né? Logo eu, que nem sabia o que eu queria fazer, mas hoje eu sou professora, o que eu vejo é que a nossa formação básica, né, da graduação, da faculdade, ela é muito importante, porque o conhecimento a gente divide para ser mais fácil da gente entender, mas o conhecimento é um só. Então, as coisas que eu aprendi nas outras áreas, na bioquímica, na farmacologia, né, na química farmacêutica, no controle de qualidade, elas vão ajudando você a entender mais a área que você se escolhe e você se especializa. E aí eu vou até mais além. Acho que o conhecimento que a gente tem, né, lá no ensino médio, na escola, eles também são importantes, porque vão embasando a gente e vão nos dando a possibilidade da gente entender ter novos conhecimentos. Então, se você tem uma boa fundação, fica mais fácil de agregar mais conhecimento, né? Mas foi Verdade. muito enriquecedor para mim. Lá na USP foi muito legal. Eu conheci muita gente boa, muitos colegas que hoje são professores, Uhum. pesquisadores também. E foi uma oportunidade única. Foi muito bom. E assim, eu não teria ido para São Paulo, eu teria ficado na FRJ, no Rio. A vida me levou, mas foi uma ótima oportunidade que aconteceu comigo. E foi um desafio que você aceitou, né? Como sempre, né, Michele? De peito aberto, né? Que a Michele é guerreira, Isa. A Michele é assim que nem a gente, sabe? Mulher guerreira e porreta e pega junto e faz e acontece, sabe? E não diz não a desafios. Eu tenho muita admiração pela Michele Barão, Obrigada, sabe? Muita obrigada, admiração obrigada, mesmo. obrigada. Fico muito feliz. E por Mas falar sim, foi em muito legal. desafio também, conta um pouco para gente esse desafio também que você recebeu e de escrever um livro de farmacotécnica. Olha, é um sonho Ah, que eu tenho, sim. né? Como que Olha que foi isso? legal. Eu vou até mostrar aqui Mostra para para gente, vocês. Michelle. Olha que lindeza, que bacana. Esse é um livro que eu vou adotar aqui para os meus alunos da farmácia, Vou com até certeza mostrar aqui o meu capítulo. Cadê o meu capítulo? Foi muito legal, foi uma grande alegria e um desafio. Aqui, ó. Olha Não só, sei se está dando para ver. que belezura. Eu não estou conseguindo ler o título. Lê o título para gente. É Formas de farmacêuticas nistatina? líquidas. Não, formas farmacêuticas líquidas. Ah, super. Lá na USP, a gente já tinha, há muitos anos atrás, o professor Eluva, o professor Simino, fizeram um livro de farmacotécnica muitos anos atrás, assim, acredito, acho que foi na década de 80. E esse livro não sofreu atualização e aí ficou, né? Então, a professora Vlad Olga, que é a professora da farmacotécnica, ti- tinha essa vontade de fazer uma nova edição desse livro com os colegas da USP, né, com os professores da USP.
ela convidou a professora Cristina Serra, que foi a minha orientadora no meu doutorado, para escrever um dos capítulos. E ela falou: olha, convida quem você quiser, né? Quem você tiver de vontade para escrever junto com você. E a professora Carla, quer dizer, perdão, a professora Cristina convidou a mim e a professora Marina de Freitas, que foi aluna de doutorado lá também comigo, né? A gente foi contemporânea do laboratório. E hoje também ela é professora titular na Unip, só que na cidade de São Paulo. Ó, que Então a bacana. gente escreveu esse livro no ano entre 2019, mais ou menos, e 2020. Mais ou menos na primeira metade de 2020 a gente já tinha finalizado. Eu achei que ia ser muito tranquilo escrever, porque é um assunto que eu dou há muitos anos na graduação, falar de Aham. soluções farmacêuticas, eu dou aula disso há algum tempo. E foi um desafio, porque não é tão fácil assim escrever. Não é, tem que ter muita inspiração, né? Não é só Pois conhecimento, é. né? Mas a gente fez um trabalho muito legal, a gente fez bastante levantamento bibliográfico e a gente deu a nossa cara para o capítulo, né? A gente levantou as questões que a gente mais discute em sala de aula, então essa experiência, né? Eu sou professora de farmacotécnica, a Marina é professora de farmacotécnica e a professora Cristina também é professora de farmacotécnica lá da USP. Então a gente já tem essa experiência na sala de aula. Então, a gente tentou trazer para o capítulo do livro, essa experiência que a gente tinha em mostrar para os alunos aquilo que fosse mais relevante na área de soluções, né? Uhum. Então, ficou um livro meio com a nossa... Esse capítulo ficou bem com a nossa cara, assim, dessa questão dessa experiência já na docência. Foi muito gratificante depois que a gente viu, assim, pronto, né? Esse E agora produto. publicado, realmente é mais gratificante ainda. É muito Qual é legal. a E editora? aí, a editora, eu ouvi falar, a editora Ateneu, Ótimo. já tá na venda, já estão vendendo no site da Ateneu, né? Agora que a gente não pode realmente sair para comprar nada, então dá para comprar pela internet. Ah, E vamos foi realmente foi muito bacana, assim. A gente fez um livro, a gente fez um capítulo com muita dedicação, muito personalizado, buscando entender assim as dúvidas dos alunos da graduação que a gente pudesse responder com esse capítulo. O que eu Uhum. acho mais gratificante é que a gente não tinha até então uma literatura brasileira na área de farmacotécnica, né? A Uhum. gente usa muito o livro do Ansel, que é um livro americano, autores que não são brasileiros, né? Então é legal a gente ter um livro feito por autores e pesquisadores do Brasil para os alunos, né? E para os farmacêuticos brasileiros. Então foi muito gratificante essa experiência. E a mais ainda porque se vocês forem olhar depois, para quem tiver curiosidade, tem só fera, só professores, realmente pesquisadores bem Top, né? renomados que fizeram parte desse projeto. Então eu estar fazendo parte dele foi uma honra muito grande. Fiquei muito feliz. Parabéns. Porque você merece. Obrigada. Você tem que figurar entre os tops mesmo. Muito bom. Obrigada. E aí, Isa, temos mais alguma questão? E é uma ótima Não, referência para os graduandos no Brasil. É isso aí. Eu acho que esse é Sim. a grande contribuição também, né? Que a gente tem que reforçar. Porque, como você falou, a gente trabalha muito com os livros externos, né? Realidades que não são necessariamente as nossas A realidades nossa, né? daqui, né? Então, ter esse material adaptado, né? Verde e amarelo, né? Para a gente Nossa, é. disponibilizar é sensacional. Muito, muito bacana mesmo. então, eu E acho que aí, ainda Isa, tem a temos. última pergunta, Opa! que ela respondeu tudo direitinho, foi ótimo. E a última pergunta é: que conselho você daria aos estudantes que estão começando, assim como eu e vários outros que estão começando? E se vale a pena a vida acadêmica? E se você começaria tudo de novo? Vale, vale. Vale a pena a vida acadêmica.
Eu tenho vontade de fazer mais uma faculdade, eu estou pensando, Olha isso, que legal! eu estou pensando, e o pós-doc também está no meu futuro, assim. Eu estava já pensando, mas a pandemia deu uma complicada nas coisas, mas tá ali. E acho que o conselho que eu daria é o seguinte, acho que vocês têm que encontrar aquilo que motiva vocês, né? E o que motiva nem sempre é o que todo mundo acha legal, não é o que dá mais dinheiro, ou que parece ser que dê mais status, né? Acho que vocês têm que encontrar aquilo que te motiva, aquilo que te faz se sentir bem, porque a carreira é um casamento, você vai estar ali com ela todo dia, né? Então é bom quando você faz uma coisa que você acredita, que você gosta, que você ama, que você se identifica, né? Que é legal, né? Então, eu gosto muito da área de farmácia. Eu sou apaixonada pela farmácia. Eu não poderia ter escolhido outra profissão. Eu tô até arrepiada aqui falando, porque Ah, que eu tenho bacana! muita. Eu gosto muito da minha profissão, assim. Eu sou muito feliz por ter escolhido a farmácia. E a gente sabe que nesse momento onde a gente está no ensino médio, principalmente no terceiro ano, é muito difícil escolher, né? Tem muitas opções, tem muitos cursos, é muito. Meu Deus, qual que eu vou escolher? Então, acho que tem que ter calma, tem que fazer pesquisa, procurar, se informar com quem já está na área, quem já trabalha, ver como é que é o trabalho, né? No sentido de assim, será que esse trabalho eu vou gostar de fazer, né, na minha vida? E depois se dedicar, estudar para passar no vestibular, que não é fácil, né? A gente sabe, é concorrido. Mas depois que você entra, as coisas, né? Você começa a interagir com os professores e ver as disciplinas. Algumas disciplinas a gente não tem tanto relação, né? Não são tão legais como a gente gostaria, mas elas são importantes. Mas sempre aparece aquela área que faz seu olho brilhar, né? E aí você, né? No meu caso foi a farmacotécnica, né? Brilhou meu olho. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer com isso, mas eu queria trabalhar com isso. Mas vale muito a pena a dedicação, o estudo. É muito gratificante você saber as coisas, ter o conhecimento. Como professora, eu acho muito divertido isso, eu poder informar, dar, né, passar o meu conhecimento para outras pessoas que estão começando, né? Não que eu saiba mais, é só que eu cheguei na frente, né? Uhum. Eu saltei antes de você, então eu tô mais lá na frente na caminhada desse conhecimento. Mas é muito gratificante a gente entender como as coisas funcionam, resolver os problemas, criar soluções, e principalmente na nossa área, que a gente lida com saúde, né? Então, quando a gente faz um medicamento, esse medicamento é para uma pessoa, para um pai, para uma mãe, para uma criança, para uma avó. E se a gente faz direito, a gente está contribuindo para a vida de alguém também, né? Então, acho que é muito gratificante, eu acho que estudar é muito legal, é uma coisa que ninguém tira da gente, né? O Uhum. conhecimento que a gente tem, que a gente adquire, ninguém tira. E a vida acadêmica, ela nos ensina que a gente pode correr atrás do conhecimento, né? A gente é um movimento muito diferente, é um movimento mais ativo, né? Quando a gente está na colégio, na graduação, a gente fica muito esperando o professor falar as coisas para a gente, né? E quando a gente já está na carreira acadêmica, no mestrado e doutorado, é ao contrário, é a gente que vai atrás daquele conhecimento e a gente constrói aquele conhecimento, né? Então, você ter feito parte de construir uma coisa que outras pessoas podem utilizar depois é muito gratificante e vale muito a pena, assim. Vale com certeza muito a pena. Eu faria tudo de novo. Muito bom, sensacional. E essa possibilidade, né, Michele, também da gente devolver para a sociedade, né, como os teus dois projetos, né, tiveram Sim, essa oportunidade, né, de devolver um novo produto, né, de entregar um novo produto
que você teve a oportunidade de desenvolver, de pesquisar e de estudar, né? Eu acho Sim, isso... sim. Nem sempre, né, os projetos acadêmicos, eles geram produtos assim, né, imediatos. Por vezes você faz também projetos de pesquisa básica, né, que na Sim. verdade vão ajudar a entender um mecanismo de ação de um fármaco, que vão ajudar você a entender melhor como uma doença pode ser tratada, né? Então são formas diferentes, né, de você desenvolver a pesquisa acadêmica, né? Mas essa que você gera o produto, que você pensa lá na, puxa, um gel que eu fiz, um comprimido que eu fiz, né? Eu posso estar oferecendo isso à sociedade, né? Essa é muito motivante, né? Ela Sim, é muito legal. é E tá muito, lá, né? Tá aberto. Se uma empresa quiser produzir amanhã depois, a formulação, o jeito de isso. fazer, tá tudo lá disponível, Porque né? a ciência é isso, né? A ciência é democrática, né? Então, o que a Tá gente tudo lá. faz, o que a gente conquista, o que a gente estuda, a gente devolve isso abertamente, né? Porque é assim que ela deve ser feita, né? Para que outros, então, possam vir a se beneficiar desse conhecimento, né? Então, eu acho que isso é um grande barato, né? Da carreira acadêmica, né? Da nossa profissão. Então, juntar a farmácia, né, com essa questão do desenvolvimento é realmente, como você falou, é arrepiante, né? Para a gente que vive esse, né? Para a gente é quase como uma cachaça, né, Michele? Isso, Isso retroalimenta a gente, isso motiva é a muito gente, né? legal. E a gente coloca o coração da gente e vê o quanto isso é motivante mesmo, né? Mas são áreas, né, Isa, que a gente pode estar explorando de diferentes formas, né? E essa pesquisa direcionada é uma delas, né? Que merece também toda a atenção e toda a dedicação, né? Muito bom. Sim, Sensacional, Michele. Não sei se a gente tem alguma realmente. pergunta específica, né? O Rodolfo está participando aqui, super motivado, né? Chamando a atenção da gente, o quanto o brasileiro é criativo, é inovador, e a Sim, possibilidade da gente trazer benefícios, né? Tecnológicos e científicos para o nosso país, né? Muito legal, Rodrigo. Muito bacana. Rodolfo, muito obrigada pela tua participação, né? Aqui conosco. E tanta gente aí bacana que entrou, que veio prestigiar. Michelle é famosa, viu, Isa? Nunca teve uma live assim com tanto entra e sai, tanta gente bacana. Viu? Marina aí, ó, Felizarda, Marina, tem uma parceira dessa como eu estou companheira. começando, eu vou aproveitar já que a Carla colocou, eu estou começando um projeto de divulgação científica nessa área de farmacotécnica e Que legal. tecnologia farmacêutica Ah, no Instagram e eu estou fazendo em conjunto com a professora Marina de Freitas. show. Então, na segunda-feira a gente fez uma live no perfil da Marina, que é @Marina de Freitas, sobre desenvolvimento de medicamentos. Para quem não pôde assistir, pode ir lá no perfil dela, que a live está lá. E a gente tem feito lives assim, não tem ainda um momento, uma periodicidade, mas a gente tem feito 2, 3 às vezes ao mês, ou no meu perfil, que é @Michele Barão, com 2 L's, Michele.Barão, ou no perfil da Marina, que é @Marina de Freitas. Michele com 2 L's, né? Michele com 2 L's e com ponto. Michele.Barão. Beleza. Nessa área de divulgação científica e também nessa parte de produção de medicamentos, né? Então, a gente já falou de estabilidade de medicamentos, de desenvolvimento, de solubilidade. Então, sempre nessa linha aí E de sempre às tecnologia. segundas-feiras? Segundas-feiras, às 20 horas. Que Mas não bacana. é toda segunda. A gente Tá. vai fazendo conforme o calendário da gente permite. Muito legal. Vamos participar, né, Isa? Sim, Divulgar. eu vou mandar convites para Isso. vocês participarem. Vamos Pode divulgar na mandar nossa página perguntas. também do LMC FAR, para que a galera também que tem interesse, né, por farmácia e por Sim, sim. esse conhecimento mais específico também possa aproveitar. Muito Exato, bacana. que bacana. A gente está quase já com 1 hora, né, de Ah, nossa, live. Passou passou rápido, nem parece, né, rápido. Isa?
Foi tão Passou gostoso, muito é tão bom rápido. conversar com a Michelle, né? Que a gente nem sente o tempo passar. Muito rápido. Desejar Obrigada. aí uma Páscoa muito feliz para você, para a Obrigada, Maitê, para o obrigada, Miguel, né? Para o Ricardo, que obrigada. seja um dia aí, um fim de semana bem bacana. E agradecer de novo por você nessa quinta-feira santa estar prestigiando aqui a nossa live, né, Isa? A Isa também, muito obrigada por ter organizado tudo, sempre de maneira tão gentil e eficiente. E a gente aí pela primeira vez, as três juntas aí, podendo Muito participar. legal. Eu não tinha feito uma Adorei! live assim, né? Achei o Muito máximo bacana. também. Achei também o máximo. Estreamos em grande estilo com a doutora Michele Verdade. Barão. Muito bem. Obrigada. Feliz da vida. A gente vai subir essa live também para o YouTube, para o